Eu tenho percebido que a maioria das igrejas evitam falar nos ensinos de Jesus e exaltam os personagens do Antigo Testamento. E de uns tempos para cá, muitos pastores estão deixando a barba crescer, colocam a quipá na cabeça e estão usando símbolos da religião judaica em seus cultos. Se os pastores não são rabinos, por que então se vestem assim? As chamadas campanhas das igrejas da prosperidade não são para as pessoas virem a Jesus. Ela é focada no ser humano. Seu sonho se realizará através do tal objeto consagrado. Oferecem água do Rio Jordão, levam pedidos de oração ao Monte Sinai, trazem azeite consagrado de Israel e fazem peregrinação a Israel. O que está acontecendo com as igrejas? Me parece que estão idolatrando Israel. Sim, porque enquanto os católicos fazem romaria para a Aparecida do Norte, os evangélicos fazem peregrinação a Israel. As campanhas não são baseadas nos ensinos de Jesus e nem dos apóstolos, são baseadas em Salomão, Jacó, Josué, Gideão, Moisés, Davi. As campanhas são baseadas no Antigo Testamento, derrubando muralhas de Jericó, derrotando o gigante, bênção de Moriá, Gideões. Eles não pregam Paulo, Pedro e João. Acho que é porque os discípulos tiveram uma vida de sofrimento e eles não eram ricos. Veja o que disse o pastor Caio Fábio quando ele disse que conversou com o bispo Macedo. O Macedo me disse, eu tive umas 5, 6 conversas pessoais com o Macedo, nos anos 90, 1990, 91. Aí, conversando com ele, ele me disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa, tudo que você prega é certo, mas não dá certo, porque não traz grana. Por isso é que na minha igreja é proibido falar de Jesus. O quê? Tá lá. Jesus Cristo é o Senhor, mas é só naquela placa. Lá dentro, você não vê nem quase terminarem uma oração dizendo em nome de Jesus, ainda que o cara tenha pedido a coisa mais estapafúrdia, mais louca do mundo. Jesus só induz à cruz, ao sofrimento, ao sacrifício, à abnegação, à renúncia, à pacificação. Então, Jesus não dá certo. No evangelho triunfalista da prosperidade, não tem como encaixar a vida de Jesus nem a de seus discípulos. Os discípulos não ficaram ricos por seguir a Jesus. Mas os personagens do Antigo Testamento, esses eram ao contrário. Salomão, José, Jacó, Abraão eram ricos. Pregar usando a vida dos discípulos não atrai multidões, porque daí tem que pregar contra o pecado, renunciar ao mundo, inferno. Isso não atrai multidões. Os comerciantes da fé dificilmente pregam Jesus. Não tem como. Jesus vai dizer, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Ele diz ao homem rico, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância do que possui. E quanto ao apóstolo Paulo, você já viu alguma igreja fazer a campanha de Paulo? Olha só como foi a vida de Paulo. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede,
em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Não é verdade o que pregadores da teologia da prosperidade dizem, que a prosperidade e as riquezas são para aqueles que seguem a Cristo. Ser rico não é sinal de crente fiel, e ser pobre não é falta de fé. Será que Paulo tinha uma vida de sofrimento e não era rico porque não tinha fé? Outra coisa que tenho observado é a utilização de símbolos judaicos entre os evangélicos. No Brasil tem uma igreja que gastou milhões na construção do Templo de Salomão. Utensílios do antigo templo como castiçal, estrela de Davi, arca da aliança, faz parte da simbologia do templo para o judaísmo. Já não tem sentido algum no cristianismo hoje. Ministros ou dirigentes de louvor não deveriam levar o título de levitas. Hoje em muitas igrejas o grupo que lidera o louvor é chamado de levitas. Só que, em nossos dias não é correto o dirigente de louvor usar o nome levita. Na Bíblia Sagrada, o título levitas refere-se exclusivamente aos israelitas da tribo de Levi, que trabalharam no tabernáculo e, posteriormente, no templo. O conceito de levita vem do Antigo Testamento, que eram os descendentes de Levi, que por sua vez, era filho de Jacó. É bom lembrar que segundo a Bíblia os levitas, além de serem encarregados da música, eles faziam todo o serviço braçal no templo. Os levitas não se ocupavam exclusivamente da música e do cântico. Eles zelavam, de modo geral, pelo lugar de culto ao Senhor, exercendo o sacerdócio, no caso dos filhos de Arão, fazendo a arrumação e a manutenção do tabernáculo e, depois, do templo, atuando como guardas, porteiros e padeiros, além de realizarem todos e quaisquer serviços gerais. Durante a peregrinação no deserto tinham a incumbência de zelar pelo tabernáculo, isto é, desmanchar e montá-lo em outro lugar. Os levitas eram auxiliares dos sacerdotes. Rabinos criticam o uso de símbolos judaicos no Templo de Salomão. Mas quando se deparou com imagens do pastor usando alguns dos símbolos mais caros à religião judaica, na inauguração do Templo de Salomão, um rabino ortodoxo ficou surpreso. Com certeza aquela pessoa não é um rabino. Por que então se vestiria daquela forma? Disse ele. Atrás da Igreja Universal, muitos pastores de outras igrejas estão fazendo o mesmo. Tenho observado que muitos pastores estão deixando a barba crescer, colocam a quipá na cabeça e usam símbolos da religião judaica. Se as igrejas querem imitar os judeus do Antigo Testamento, então não devem celebrar o Natal. Para o judeu não há Natal. Eu falei no vídeo anterior que Jesus veio aliviar os cansados e oprimidos pela religião. Ele nos deu um fardo leve e suave. Jesus nos libertou do fardo pesado da religião. Também falei que o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. E nós não estamos mais na sombra, estamos na nova aliança de Cristo. Mas, mesmo assim, muitas igrejas ainda insistem em ficar na sombra do Antigo Testamento. Jesus veio pregando um evangelho que afrontava os líderes da época, e por isso o mataram. Hoje continuam matando Jesus. Infelizmente, os ensinos de Jesus não é pregado na maioria das igrejas triunfalistas da prosperidade, mas eu continuo pregando. Aqui neste canal, Jesus tem prioridade. Aqui eu sempre trago os ensinos de Jesus, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida.